Certinho. Boa noite. Tudo bem com vocês, pessoal? Boa noite, Tainara. Nós vamos para a nossa terceira aulinha de treinamento e desenvolvimento. Joia. Então tá bom. Sexta-feira vai dar certo. Pessoal, a gente teve que já adiantar essa aula, porque na semana que vem tem um feriado, tá? Aí tivemos que adiantar, porque além do feriado, na outra semana já é prova. Então a gente teve que puxar a aula para hoje, porque sexta-feira que vem não daria para a gente fazer, né? E segunda eu não conseguiria também, né? Segunda, terça, por aí. Então adiantou para hoje, para vocês não ficarem sem aula, tá bom? Então, só para a gente concluir a disciplina, né, de treinamento e desenvolvimento. A última aula a gente falou um pouco sobre andragogia, de como é que o adulto aprende, né? Hoje a gente vai continuar, né? Da página, se eu não me engano, 80, um negócio assim, até o final da apostila. O que a gente vai aprender hoje, né? Como medir a eficácia de um treinamento, né? Critérios de eficácia, como saber se o treinamento está funcionando, se está te dando retorno, né? Avaliação de resultados, medir o sucesso da aprendizagem. Aqui não é nota, né? Porque o papel, gente, o papel, ele aceita tudo, né? Eu vou ter que entender como é que eu vou avaliar esse resultado lá na frente. Que eu estou treinando o meu colaborador, não é para ele fazer uma prova, não é para ele tirar uma nota numa prova, é para ele fazer as atividades corretamente no dia a dia, certo? Então, essa avaliação de resultados nem sempre vai ser uma prova. Né? Que quando se fala assim, o treinamento precisa ter um objetivo, uma base lógica ali, né? Um porquê de existir aquele treinamento, um método de avaliação, né? E um feedback. Nem sempre essa avaliação vai ser uma prova. Tá? Esse método de avaliação pode ser uma observação. Né? Eu posso dar uma prática ali e observar, ver se o pessoal está realmente entendendo. E nesse momento, intervir. Não necessariamente precisa ser uma prova. Tá? Essa avaliação, que é a forma de você medir o sucesso de aprendizado. Prova é um tipo de avaliação, mas tem vários outros. Então, esse daí, né, a gente tem que ver de acordo com o treinamento. Tá? De acordo com a sua equipe, de acordo com o seu público, essa avaliação de resultados. Tipos de treinamento, né? Técnico e comportamental, e aplicação prática, né? Como aplicar treinamento e desenvolvimento nas empresas. Por que treinar é tão importante? Né? Imagine aí a empresa como se ela fosse uma máquina. Para ela funcionar bem, todas as peças precisam estar alinhadas e ajustadas e atualizadas. Se uma peça para de funcionar, essa máquina pode parar, ou vai parar daqui a um tempo. Então, os funcionários dentro de uma empresa são como peças dentro de uma máquina, são fundamentais. Se eles não rodam direito, se eles não trabalham de acordo com a política da empresa, de acordo com a cultura da empresa, eu posso ter problemas lá na frente. Né? Então, o treinamento é para isso. Às vezes a pessoa não faz certa coisa, não é porque ela é ruim, não é porque ela não é boa de serviço, é porque ela não foi treinada. Né? Ela não teve o treinamento adequado. Isso acontece muito, mas muito mesmo. Né? Devido a essa loucura de mercado de trabalho, o dia a dia cada vez mais corrido, né? Muitas empresas acabam contratando a pessoa e não treinando. Já contrata a pessoa, já põe ela lá para trabalhar. Ah, você sabe fazer? Beleza, eu quero experiência. Gente, mas a empresa é diferente. Né? Cada empresa é de um jeito, cada ramo é de um jeito, cada trabalho é de um jeito, cada equipe é de um jeito. Então, a importância do treinamento. Mesmo que a pessoa já seja experiente, ela vai trazer consigo uma bagagem, mas eu preciso orientar como ela vai usar essa experiência dela, como ela vai usar toda essa bagagem que ela traz de outro lugar na minha empresa, naquele momento. Né? Porque nem tudo que ela tem de bagagem ela vai usar. E talvez eu precise que ela use algo que ela não tenha como bagagem. Então, por isso que treinar é muito importante. Porque a gente parte de um pressuposto, né, que as pessoas estão ali para trabalhar, estão querendo realmente somar com a empresa. Então, a gente precisa dar para elas os meios para que elas possam crescer e evoluir lá dentro. Um deles é treinamento. Né? Eu só posso
cobrar de uma pessoa uma atividade bem feita a partir do momento que eu oriento ela para fazer essa atividade. Não tem como eu chegar no meu colaborador e falar para ele que ele está desrespeitando a NR 33, se eu não treinei ele na NR 33, ele vai olhar em mim, o que é NR 33? Não sei nem o que é isso. Ah, você não está respeitando o procedimento. Tá, mas qual o procedimento? Né? Ou então, o procedimento mudou. Mas se você não informar a pessoa, ela não está errada. Porque se ela não teve o treinamento, né, se ela não aprendeu, como é que ela vai fazer corretamente? Então, essa é a importância de treinar. Quando a gente investe em treinamento, a gente está preparando a equipe para o dia a dia, para os desafios e para melhorar resultados. Né? E também para crescer pessoalmente. Uma pessoa não pode ficar estagnada, sempre na mesma função, no mesmo serviço, a mesma coisa. Né? Porque aquilo que vira rotina, fica estagnado, né? Tende a entrar em obsolência. O que é isso? Tende a ficar desatualizado. Porque a pessoa, eu já faço isso já tem 10 anos. Então, se ela não quer saber mais das inovações, das partes que podem ajudar ela. Então, essa é a questão de ter. Para que a gente sempre fique antenado, para que a gente conheça novas ferramentas para melhorar. Não só para a empresa, mas para a gente também. Igual, né? Por exemplo, eu tinha um banco de dados, eu não tinha um banco de dados, eu fazia um controle, né? Por exemplo, eu trabalho no escritório, eu fazia um controle numa agenda física, né? Eu sou secretário, estou fazendo um controle ali, marcando reuniões para o meu chefe numa agenda física. Tem as limitações, funciona, mas tem as limitações. A agenda física fica comigo, fica lá no escritório, não fica na minha casa. Aí o meu chefe precisa de saber qual o compromisso que ele tem amanhã de manhã porque ele esqueceu, ele vai ter que ir lá no escritório pegar essa agenda. Né? Atualmente existem vários softwares de agenda digital, agenda virtual, agenda que dá para você compartilhar, né? Em tempo real. Mais gente vai ter acesso. Né? Então eu preciso, como secretário, ali, entender isso, que é para melhorar o meu serviço também. Aí eu consigo agendar rapidinho ali. Eu não fico preso a uma agenda. Um exemplo, tá? Isso é um exemplo. Então, por isso que a gente treina. Mesmo no que você já sabe, que a gente pega muito durante o treinamento, o pessoal reclamando. Eu já faço isso já tem 10 anos. Sim, você já faz isso tem 10 anos, mas o treinamento é para te fortalecer, é para você reciclar. O que é reciclar? É pegar ali o que dá, tem de bom e melhorar. Né? Então vamos lá. Tá, tem 10 anos que você faz. Eu sei que você faz certo, mas tem como melhorar. Vem comigo, vamos ver o que a gente pode melhorar junto. Ok? Benefícios do treinamento para a empresa, né? Aumenta a produtividade, reduz acidentes de trabalho, porque aí a pessoa está sempre ficando na mente dela ali, ó, né? As regras de segurança, os procedimentos, né? Tudo que a gente deixa de mexer, deixa de trabalhar, deixa de falar, a gente esquece. Né? Igual pegar vocês, hein? Né? Todos aí já têm o ensino médio. Vocês lembram o que vocês aprenderam lá na quinta série? Né? Mas pior que tem gente de todas as áreas, né? Mas você vai lembrar lá da biologia que você estudou na quinta série, né? Do nome das plantas, da botânica, sendo que você não trabalha com isso. Você esquece. Você esquece. Né? Então a importância aí, ó, reduz acidente, por quê? Porque a pessoa lembra. Você está sempre refrescando a memória da pessoa. Melhora a qualidade dos serviços, motiva mais os funcionários. O momento de treinamento é o momento que o pessoal se reúne, bate um papo, conversa, sai um pouco ali daquele ambiente fechado, é, rígido, de trabalho mesmo. Né? Ali eles sentam, eles batem um papo, você traz um lanche para eles, eles tomam um café. Né? O treinamento tem que ser para eles algo que motive-os. Para ele chegar ali, não, hoje tem treinamento, hoje vai ser bom, vai ser legal. Então, entra aí na motivação. Né? E também, durante o treinamento, esse acolhimento que você tem com seu funcionário é uma forma de você mostrar para ele que você se preocupa com ele, que ele faz parte do todo, que ele é importante. E se ele não fosse importante, você não treinava, você deixava ele fazer de qualquer jeito, se ele não estivesse rendendo do jeito que você queria, você mandava embora.
O treinamento é uma forma de melhorar o que você já tem, né? De dar valor à prata da casa, certo? E prepara para novas tecnologias, como a gente está falando. Sempre vai ter mudanças, a gente cada dia mais está avançando tecnologicamente, então a gente precisa estar a par dessas tecnologias, de acordo com as nossas necessidades e limitações, para a gente utilizar essas tecnologias no nosso dia a dia, tanto de trabalho, né, quanto dentro da rotina da gente. 3 pilares para eficácia. Relevância. O treinamento tem que ter relevância. Ele tem que desenvolver algo que realmente importe, né? É o que a gente fala de base, objetivo ali do treinamento. Tem que ter um objetivo. Para que eu estou fazendo treinamento? Não sei. E aí? Né? Então você tem que informar. A primeira coisa que você informa no treinamento é seu objetivo. O objetivo desse treinamento, o objetivo do treinando é relembrar a NR35, relembrar a NR33, conseguir classificar os tipos de risco, ser conscientizado sobre por exemplo, está no em novembro aí, sobre a importância da prevenção ao câncer. Então tem que ter um porquê, um objetivo. Então é essa a relevância. Se o treinamento não for relevante, a pessoa não presta atenção. Né? A gente já até falou aqui na última aula. O adulto, ele só presta atenção, ele só aprende o que ele quer. Não é igual a criança. A criança, ela aprende por osmose, né? Ela viu, ela aprendeu. Né? O meu sobrinho, por exemplo, ele sabe o nome de todos os dinossauros. Eu não sei, 35 anos. Aí ele me pergunta só como. Né? Por quê? Porque ele vê vídeo de dinossauro, ele guarda aquilo ali tudo. Então ele vê um e já sabe o nome. O adulto não. O adulto, se não for relevante para ele, ele se fecha. Né? Alguém está falando algo ali que você não interessa, você tampa o ouvido e não escuta mais. Então, por isso tem que ser relevante. Né? Às vezes, uma grande carga horária de treinamentos não é eficaz, porque aquela grande carga horária não vai ser tão relevante. Ok? Transferibilidade. Né? O que você aprende na sala de aula, você vai conseguir usar no seu dia a dia? Não adianta aprender coisa que você não vai usar na prática. Não adianta você ensinar para ele algo que não vai usar. Então, tem que trazer exemplo quando vocês forem dar treinamento. Traz exemplo no cotidiano, pede eles para dar dar um exemplo, né, que isso aí força a participação, né, e tira o foco só do instrutor. O foco, né, antigamente, sala de aula, o foco era o professor, né? O foco era sempre ali, ontem a gente vai falar disso, treinamento expositivo, o professor falando. Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente precisa entender que o foco é o aluno. O foco do treinamento é o treinando, não é o instrutor. Então, assim, não que o instrutor não vai ter ali seu mérito, né? Mas o foco é o treinando. É ele que é o foco. Então, eu preciso focar nele, fazer ele participar, chamar ele para mim. Porque se eu começar a falar e não chamar ele para mim, ele não vai se sentir importante. Né? E se eu começar a falar algo que não interessa para ele, algo que ele não vê utilidade no dia a dia dele na prática, não vai adiantar. Certo? Alinhamento sistêmico, as habilidades aprendidas podem ser úteis em outras áreas, né? O que acontece muito, pessoal? Uma sala de treinamento vai vir pessoas de vários setores. Esse é um momento muito bom, porque ali com essa turma mista, você consegue mostrar isso daí, o alinhamento sistêmico. Olha aí, você faz essa atividade porque você é importante, né? E você começa o processo produtivo para o fulano continuar. E os dois na mesma sala, fazendo o mesmo treinamento, eles começam a entender esse alinhamento sistêmico. Né? De uma parte depender da outra, eles começam a entender a parte de um todo. Foi-se a época que o funcionário ele só tinha que saber o dele. Ele só tinha que saber fazer uma coisa. Hoje em dia, ele tem que entender a importância dele dentro do todo. Porque quando ele é treinado a fazer uma coisa só, ele não entende a importância dele. Ele só vê aquela pequena parte. Né? Ele fica ali, né? Igual aquele cavalo
viseira, ele só vê isso aqui. Não, ele tem que expandir. Ele tem que entender. Né? Até porque ele vai crescer ali dentro, ele não vai ficar ali só naquele função. Né? Quando a gente desenha aí cargos, essa coisa, a gente sempre desenha um plano de cargo, né? Que é um plano de crescimento de carreira para a pessoa. Porque você não entra numa empresa querendo estagnar, ficar sempre fazendo a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Né? Você quer crescer. Então isso é importante. Você conhecer o todo, nesse momento do crescimento chegar, você saber, né? Ó, eu fazia isso, agora eu faço. A minha parte era importante, mas agora eu estou fazendo outra parte que é importante também. Certo? Tá tranquilo? Tá dando para entender? Vamos continuar. Avaliação antes e depois. A avaliação não é punição, né? Ela existe para verificar se o treinamento está funcionando, né? Pense na avaliação como, por exemplo, um check-up de saúde. A gente identifica o que não está bem e o que a gente precisa prestar atenção, né? O treinamento é assim também. Você começa o treinamento já com uma espécie de avaliação. Você já começa com a pergunta. Não, vocês lembram disso daqui? O que que é tal coisa? Você vê o que que eles já sabem, o que que eles lembram e o que você precisa focar mais. Aí isso daí, né, você vai administrando para o quê? Para trabalhar naquela parte que ainda não está bem. Né? Porque o que ele já está bem, beleza, ele só relembrou ali, parte para frente. O que ele não está é o que você precisa focar, você precisa trabalhar. O que avaliar num treinamento? Aspectos objetivos, né? São fáceis de medir. Produtividade, venda, número de peças, índice de satisfação dos clientes. Né? Isso daí é uma forma de avaliar um treinamento. Conhecimentos. O seu funcionário conhece os produtos, ele sabe usar as ferramentas, está atualizado com as novidades, trabalha dentro do procedimento, né? Ele está conseguindo fazer de acordo com o procedimento. Habilidades. Capacidade da pessoa de liderar, ter criatividade, rapidez de raciocínio, habilidade prática para o trabalho, dependendo do trabalho. E tem trabalho que você precisa ter habilidades físicas para ele, né? Então você vai ter que avaliar essas habilidades, né? Pensa aí num concurso público para a polícia, né? Para o corpo de bombeiros. O pessoal precisa ter uma habilidade física, não é somente habilidade mental, né? Então não é só fazer a prova escrita, né? Ele tem que ter habilidades físicas também. Então, isso daí que são as habilidades, né? Agora eu vou contratar um gestor. Ele tem que ter a habilidade de liderar. Ele tem que ter ali o dom da palavra, digamos assim, né? Ele precisa saber comunicar. Então, as habilidades são de acordo com o cargo, de acordo com a função. Né? Você precisa avaliar ali essas habilidades. Aspectos subjetivos: atitude, entusiasmo, colaboração, responsabilidade, iniciativa, atenção, equilíbrio emocional, de acordo com a área. Um bombeiro, ele precisa ter muito equilíbrio emocional, né? Porque como é que ele vai salvar uma vida? Como é que ele vai fazer um resgate se ele não tiver um equilíbrio emocional? Então, às vezes, ele tem habilidade física, mas não tem esse aspecto subjetivo. Um gerente precisa ter muito equilíbrio emocional. Ele não dá conta. Às vezes a pessoa é ótima fazendo a função dela, trabalhando ali, mas ela não tem equilíbrio emocional. Então isso daí vai atrapalhar ela, né? Se atrapalhar ela no dia a dia ali, ela não vai conseguir desenvolver. Não, certinho, Tainara, não tem problema não. O celular dela tá com problema. Não, tranquilo, Tainara, sem problema. Depois você assiste. Tá bom? Obrigado. Então, esses aspectos subjetivos estão nisso, né? Então, vai ser de acordo com a função da pessoa, certo? Comparando o antes e o depois. Antes do treinamento.
né? Que a gente vai ver o nível de conhecimento das pessoas, as habilidades que ela já possui, a atitude dela no trabalho, produtividade atual. Vou lá, faço treinamento. Aí eu vou ter que avaliar de novo, para comparar. Ver se aquele treinamento foi realmente eficaz, né? Verificar ali novos conhecimentos adquiridos, habilidades desenvolvidas, mudança no comportamento, melhoria na produtividade, etc. Né? Eu vou comparar sempre, de acordo com o objetivo do treinamento. Ah, o treinamento é para a pessoa aprender a fazer uma caixa de presente. Então, primeiro eu vou ver como é que ela está, como é que ela faz uma caixinha de presente, vou dar o treinamento e vou pedir para ela fazer uma caixa para mim. Para eu comparar o antes e o depois. Ela aplicou o que eu passei no treinamento. Agora, eu dei o treinamento, ela continuou do mesmo jeito. De que adiantou o treinamento? Aí tem aquela questão, também vai do treinando, né? É por isso que você não faz uma avaliação só. Você não avalia uma pessoa só, você avalia todo mundo, constrói ali, né, um, um banco de dados para comparar, né? Você vai ter sempre ali, no final do treinamento, uma avaliação de reação, para a gente ver como é que foi a reação dos treinandos, né? Se eles conseguiram absorver, se não, se foi útil, se não foi, ok? 4 níveis de avaliação, eu já antecipei aqui. Nível 1, reação. Os funcionários gostaram do treinamento, o material foi bom, o instrutor foi bom, né? É uma avaliação de reação, né? Ali ele pode colocar um feedback. Coloca um feedback para a gente, né? O que que você achou? O que que podia melhorar? O que que você gostou? Essa é uma avaliação de reação, né? No final do treinamento, o pessoal costuma passar, né? Final de atendimento, o pessoal faz também, mesma coisa. Nível 2, aprendizagem. O que realmente foi aprendido? As pessoas adquiriram novos conhecimentos e habilidades, né? É a lei de aprendizagem. Aí essa forma aí de avaliar pode ser oral, pode ser escrita, pode ser por uma obra, por um projeto, né? É o tipo de avaliação de aprendizagem. Comportamento. O funcionário está usando o que aprendeu no dia a dia? Houve mudança na forma de trabalhar? Aí esse daqui você já tem um prazo maior, você não consegue avaliar imediato. Deu treinamento hoje, eu não vou avaliar ele hoje, né? Eu vou ter que olhar semana que vem, né? Para que eu consiga medir isso daí, ver se teve mudança do comportamento. Nível 4, resultados. A empresa teve benefícios reais? Aumentou a produção? Diminuiu os acidentes? Né? De acordo com o que eu coloquei como objetivo no meu treinamento. Também vai ser a longo prazo, né? Não tem como eu fazer o treinamento hoje e já querer resultado amanhã. Nesses dois níveis aí, não tem? Tem. A avaliação de reação eu faço na hora, avaliação de aprendizagem eu faço na hora. Agora, de comportamento e resultados é só depois de um certo tempo. Que a gente já falou, né? De cada uma eu vou passar, então a gente não vai ter tempo. ROI, retorno sobre o investimento. O ROI é uma forma de calcular se o que você investiu em dinheiro realmente valeu a pena, né? É como você plantar uma semente ali e colher os frutos, né? Então a gente vai ter o investimento, quanto a gente gastou, os benefícios, quanto a gente ganhou. O ROI é como se fosse o lucro. Vai ser os benefícios menos os investimentos. Então vai ser a diferença entre os ganhos e os gastos. A fórmula benefício menos custos, dividido pelo custo vezes 100. Essa resposta aí vai ser um porcentagem. Quanto mais alto, melhor, né? Maior o seu retorno sobre esse investimento. Como calcular? Né? Eu vou ter que quantificar. Então, eu vou ter que dar número, dar valores para calcular. Tem coisa que é difícil, aí você coloca. Como é que eu vou colocar? Né? Eu vou perguntar lá, o que você achou do treinamento? Bom, regular ou ruim? Aí você dá, atribui valor numérico. Para o ruim, 1. Para o bom, 2. Para o ótimo, 3. E faz ali análise matemática. Tá?
Anota tudo que melhorou depois do treinamento. Né? Pega indicadores. Os acidentes reduziram. É bom. Produtividade aumentou. Aumentou em quantos por cento? Aí você está quantificando. Depois de listar os benefícios, transforma em dinheiro. Converta os benefícios para valores monetários. Como é que eu vou converter? Acidente é custo para a empresa. Se diminuir o acidente, diminui o custo. Né? Aí você estima o custo de um acidente. Qual que é o custo de um acidente? Dependendo do acidente, fecha uma empresa. Benefícios extras, o que pode ser medido em dinheiro também conta. O que não pode ser medido, perdão. Né? Então, além do que eu estava como objetivo, eu posso ter benefícios extras. Que aí é aquela questão. Estou treinando o pessoal para fazer um trabalho em altura de forma correta para evitar acidentes. Aí lá no treinamento de trabalho em altura, eu ensino eles a usar o EPI. Eu ensino eles sobre o cinto. Eu ensino eles, explico para eles que o cinto precisa ser lavado. Né? Nisso daí eu ganho mais coisas. Né? Eles não aprenderam somente sobre o trabalho em altura, aprenderam também sobre o cuidado com o EPI, o cuidado no dia a dia. Né? Então são benefícios esses. Aplicar a fórmula. Né? Depois dos números que você construiu, você aplica ali a fórmula e calcula. Quanto maior o valor, maior o seu retorno. Certo? Tipos de treinamento. Treinamento técnico versus comportamental. Né? Existem dois tipos e ambos são importantes para a equipe. Né? A equipe que trabalha mais na parte técnica, na parte mais operacional, vai ter uma carga de treinamentos técnicos maior do que comportamental. Não necessariamente eles não terão comportamental. Tá? Não significa que eles não vão ter conta para comportamental. Eles vão ter também. Só que, em volume, ele vai ter 30 treinamentos técnicos e 2 comportamentais. Já as equipes mais gerenciais, as equipes que trabalham mais com liderança, principalmente, entra mais essa questão comportamental. Não que eles não precisem do técnico, tá? Eles precisam também. Só que a carga de treinamento comportamental vai ser maior. Né? Então, por exemplo, o gerente vai fazer N treinamentos comportamentais. Treinamento técnico vai ser um pouco. Né? Porque o técnico ele é mais para quem vai lá e põe a mão na massa. Ok? O comportamental é para todo mundo. O que é o treinamento técnico? Ele ensina a fazer o trabalho corretamente, de acordo com as normas, de acordo com os procedimentos da empresa, de acordo com a legislação, de acordo com o processo produtivo. Isso daí é um treinamento técnico. Exemplo, como operar uma máquina, procedimento de segurança, NR, né? As NRs que a gente trabalha, uso de EPI, técnica de primeiro socorro, né? Como é que eu vou aplicar isso daí? Normas e regulamentos, tudo isso daí é treinamento técnico, ok? Por que o treinamento técnico é importante? Primeiro, qualidade. Produtos e serviços serão feitos corretamente, seguindo os padrões, então vai reduzir retrabalho, vai reduzir reclamação. Okay? Produtividade, trabalho mais rápido e eficiente, quando a pessoa sabe o que fazer e como fazer, sabe operar a máquina. Certo? A EPI é chato, sabe usar a EPI de forma correta, entende a importância do EPI. Né? O EPI, no primeiro momento, ele pode ser enjoadinho, ele pode incomodar, mas a gente acostuma. No treinamento a gente brinca muito e fala, eu sei que é ruim usar o óculos, mas você sabe a hora que vai estourar uma tubulação de ácido ali e vai cair no seu olho? Você vai implorar, se isso acontecer, se tiver sem óculos, você vai implorar para voltar no tempo. Incomoda, mas é melhor do que você perder a visão. Né? Então, assim, a pessoa tem que entender isso bem. Aí, no momento que ela entende aquilo ali, ela já aumenta até a produtividade dela. Aí ela para de reclamar, para de tentar fugir da fiscalização por causa do EPI e aprende a usar. Aprende a usar ele, acostuma com ele e vai trabalhar, né? Vai produzir. Segurança, menos acidentes. Quando todos sabem como usar corretamente os equipamentos. Sabe o que o equipamento faz? Sabe os riscos que aquele equipamento oferece? Vai saber como lidar.
com ele de forma mais efetiva, mais segura, mais eficiente. Comportamental. Desenvolve habilidades de relacionamento interpessoal, de comunicação, de atitude, de postura, certo? É o chamado jogo de cintura no trabalho. Eles têm que ter muito jogo de cintura. Quanto maior a empresa, acho que pior. Tá, gente? A gente precisa ter muito jogo de cintura. Cuidado com o que fala, com quem fala, como fala, certo? Porque você é responsável pelo que você fala. As pessoas podem interpretar de outra forma. Então, cuidado. Cuidado com o que você fala, como, quando, para quem, certo? Né? Esse treinamento comportamental, ele vem, por exemplo, para melhorar a comunicação. Você aprender, né? Não aprender, mas ter ali uma evolução na sua forma de comunicar, na sua forma de se expressar e de ouvir também, certo? Então, assim, a forma que você fala, tudo vem da forma que você fala. Né? Às vezes você tem que chamar a atenção de uma pessoa. Existem várias formas de fazer isso. Nem todas têm o mesmo objetivo, chamar a atenção. Né? Você tem que escolher a que é mais adequada no seu ambiente de trabalho. Não vai gritar com a pessoa, né? Chama ela, conversa. Né? A gente elogia em público e critica em particular. E dentro de uma empresa, as críticas são todas positivas ou construtivas. A gente não pode criticar negativamente uma pessoa. Né? Uma crítica negativa é aquela que você aponta um erro da pessoa e pronto. A construtiva é aquela que você ajuda a pessoa a enxergar aquele erro e se predispõe a ajudar ela a corrigir. Então você tem que aprender a se comunicar. Tudo é a forma de comunicar. Isso daí tem treinamento comportamental para isso. Você vai aprender a se comunicar. A gente faz, mas menina, que bobagem. Não é bobagem. Aprende a se comunicar. Aprende a falar, aprende a ouvir de uma forma que é adequada a um ambiente profissional. Certo? Liderança. Liderança é uma questão aí, né? Vocês já tiveram bastante aulas aí, a gente fala muito de liderança. O líder não nasce pronto, não é qualquer um que consegue ser líder. O líder precisa motivar, ele precisa inspirar as pessoas, ele precisa ser um guia, ele precisa ser um líder, ele precisa liderar. Não é fácil liderar. A equipe funciona de acordo com o líder. Pensa no futebol. Futebol tem 11 jogadores em campo. Nenhum tem. O time começa a perder. Começa a perder. Começa a perder. O que o pessoal faz? Manda ali o Neymar embora. Sei, nem sei qual jogador que tá na alta aí. Manda aí o Cristiano Ronaldo embora. Não manda, ele paga milhões pro cara. Vou mandar o técnico. O técnico é o líder. Não tem como trocar a equipe inteira. Vou trocar o líder. O líder não está sabendo liderar. Então é uma questão de liderança. É uma peça muito importante. O líder precisa inspirar, precisa motivar. Aí vai lá, troca o técnico, o time começa a ganhar todas. Gente, é o mesmo time, é o mesmo jogo, é a mesma bola, é o mesmo uniforme. O que que mudou? A inspiração. Mudou a liderança. Mudou a forma de ver, mudou a forma de agir, a forma de trabalhar. Né? Então acontece muito. É por isso que a gente fala que tem muita dança de cadeira na liderança, na gerência. É por causa disso. Tá? Porque ao invés de trocar a equipe inteira, a gente troca o líder para ver aonde dá para melhorar. Né? O líder ele vai moldar a equipe. Ao mesmo tempo que a equipe também molda o líder, tá, gente? Né? A gente vai aprendendo com as equipes aí como é que você vai trabalhar. Você tem que trabalhar com a equipe que você tem. Certo? Eu sou técnico de futebol, eu vou trabalhar com os jogadores que eu tenho. Não tem como eu trazer o de fora e colocar ali. Eu tenho que trabalhar com a equipe que eu tenho. Então aprendam, vocês que são líderes, né? Técnicos de segurança, vocês vão ser líderes. Vão trabalhar com equipes, vocês vão liderar as equipes. Né? Então trabalha com o que você tem. Não fica reclamando do que você tem. Procura achar naquela pessoa, naquela equipe ali, o que eles têm de bom e usa isso. Aproveita. Né?
Valoriza isso. Então, treinamento comportamental para liderança tem muito, porque ser líder não é fácil. Certo? Imagina você estar trabalhando num local, numa fábrica, numa linha de produção, e você tem um líder ali. Seu líder chega todo dia com a cara ruim, reclamando da vida, e qualquer coisa que você vai falar para ele é te xinga. Cadê sua motivação? Cadê sua inspiração? Né? Você vai ter medo de errar, você vai ter medo de falar com ele. Você não vai ligar para muita coisa, porque todo dia tá com a cara ruim. E se eu fizer bem ou fizer mal, ele tá com a mesma cara. Né? Isso daí vai desmotivando a equipe. Agora você tem um líder que chega sorrindo, cumprimenta todo mundo, conversa com todo mundo, escuta o que você tem a dizer, te elogia. Quando precisa, ele te dá uns toques também. É diferente. É diferente. Você vai trabalhar mais motivado. Né? Se você fizer algo ali que você acha interessante, que você acha que vai contribuir, você vai chegar no seu líder, ele vai contar e vai mostrar. Se tiver uma dúvida, se ele tiver essa abertura, você vai chegar nele e vai conversar. Né? Então, o líder ele tem que ter muito treinamento. E não é fácil também, gente. Não é todo dia que você acorda rindo. Mas aí é o que a gente falou lá, né? Do equilíbrio. O equilíbrio emocional. Liderança precisa ter equilíbrio emocional. Né? Porque ali você está lidando com pessoas, cada pessoa tem seu histórico, cada pessoa tem sua bagagem, cada pessoa tem seus problemas, todo mundo está enfrentando o seu dia a dia ali. Então, você vai encontrar com pessoas que estão com problemas sérios, você vai encontrar pessoas que estão deprimidas, que estão com raiva. Então, você tem que respirar fundo, esquecer os seus problemas um pouquinho, né? E pensar que eu vou encontrar com pessoas que precisam de mim como líder, não como fulano. Aí é treinamento comportamental. Aí é treinamento para você conseguir fazer isso. Né? Trabalho em equipe, né? Às vezes a equipe está brigando muito, está afastada. Uma equipe afastada gera despesa. Ah, eu não vou falar com fulano, eu não converso com fulano mais. Aí essas duas pessoas que se afastaram demais, às vezes elas precisam comunicar. Né? Isso aí começa a atrapalhar. Tá criando aquelas picuinhazinhas, o pessoal vai fechando a cara um pro outro, vai ficando aquele ambiente de trabalho horrível, aquela coisa pesada, difícil de trabalhar. Aí você tem que treinar o pessoal, trabalho em equipe. Né? Colaborar, cooperar com os colegas. Né? Mostrar ali, fazer um treinamento com o pessoal para que eles se entendam como pessoas. Ai, mas eu detesto a fulano. Mas ela é sua colega de trabalho. Vocês estão aqui para trabalhar. Você não vai casar com a fulano, morar com ela. Você não escolheu a fulano para viver com você. Não tem como. No trabalho, você não escolhe as pessoas que vão conviver com você. Então, vamos colaborar, vamos cooperar. O treinamento é para passar isso daí de uma forma mais lúdica, mais assim, açucarada, mas é para falar isso. Você está aqui para trabalhar, não é para fazer amizade. Resolução de conflitos, né? Aprender a resolver os conflitos de forma madura. Aprender a passar feedbacks e receber feedbacks, né? Não somente resolver, né? Receber também. Receber críticas. E entender que dentro de uma corporação, a crítica que você recebe é sobre o seu trabalho naquele momento, naquela atividade, certo? Essa crítica não é sobre você como pessoa, não é sobre você o trabalho a vida inteira. É sobre aquele dia, aquele momento, aquele erro. Né? Não leva para o coração, não. Ai, fulano é meu amigo, como é que ele fez isso comigo? Como é que ele me deu uma advertência? O Tec Segurança sofre muito com isso. Olha, eu sou muito amigo do Tec Segurança e ele veio e me deu uma advertência que eu passei em EPI. Tem que aprender a separar. Ele é o técnico de segurança. É o serviço dele. Eu sou um funcionário. É minha obrigação utilizar o EPI. Ele fez o trabalho dele. Ele é meu amigo? Lá fora. Aqui dentro ele é meu técnico de segurança. Aí é respeitar também a hierarquia. Treinamento comportamental. Tem vários aí.
A importância do equilíbrio. Não adianta você ser tecnicamente excelente e não saber trabalhar em equipe. Não adianta você ter um relacionamento interpessoal maravilhoso e não saber trabalhar, não render. Então, equilíbrio, né? Aquele equilíbrio, certo? O profissional precisa ser completo. O técnico de segurança precisa ser completo, né? Precisa ser simpático com as pessoas e, ao mesmo tempo, ele tem que ser justo. Ele tem que ser, que inspirar as pessoas e tem que impor respeito, certo? 3 tipos de competência. A gente tem as competências do negócio. O que é isso? É entender como a empresa funciona, conhecer o mercado, né? Competências técnico-profissionais, conhecimento específico em cada área de trabalho, e as competências sociais, a habilidade de lidar com as pessoas, né? Então, a gente precisa entender e ter esses 3 tipos de competências. Quando fazer um treinamento técnico? Quando surgir uma nova tecnologia, quando houver acidente, ou o número de acidentes começar a aumentar, quando tiver muita reclamação por parte dos meus clientes, ou até mesmo da minha equipe, certo? Né? Porque ali eu estou com dificuldade para produzir, então é alguma coisa na técnica. Deficiência, quando observa que os funcionários não sabem fazer algo, ou está errando muito, está tendo muito erro na atividade dele, né? Aí você faz treinamento. Cuidados com o treinamento técnico. Diminuir a rotatividade. Funcionários que ficam mais tempo aprendem melhor. Rotatividade, gente, nem sempre é ruim, tá? Para a empresa. E nem sempre é ruim. Rotatividade demais atrapalha, porque a Dex, né, você treina a pessoa, ela começa ali a rodar do jeitinho que você queria, tá bem. Aí você começa tudo, põe outro funcionário, treina ele, e pega e vai embora. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada que eu não estou segurando. Pessoal. Mas também é aquele local que ninguém sai, todo mundo fica o tempo inteiro, tal. Você tem que olhar que talvez tenha algum problema. Mas o pior é a rotatividade alta. Você não consegue alinhar a sua equipe. E todo dia tem uma pessoa nova, todo dia você tem que treinar alguém, sem contar o estresse que isso gera. Porque a partir do momento que sai uma pessoa da equipe e entra uma pessoa nova, o que ficou fica sobrecarregado. Porque o funcionário que chegou agora, por mais competente que ele seja, ele não conhece o serviço, ele não conhece a empresa, ele é novo, né? Então vai sobrecarregar o outro. Isso daí vai gerar estresse, aí começa a rotatividade, ok? Retreinar sempre, sempre que mudar processo, mudar equipamento, tem que treinar o pessoal de novo, acompanhar o desenvolvimento, treinar nas admissões. O novo funcionário tem que ter uma atenção especial, um treinamento inicial, né? E atualização constante, né? Mudou, o treinamento precisa mudar também. Não posso pegar o mesmo treinamento. Uma coisa que eu tive essa aula, né? Eu vou dar essa disciplina módulo que vem, eu vou dar a mesma aula, falar a mesma coisa, do mesmo jeito. Muda, as pessoas mudam, o tempo muda, a empresa muda, né? Então a gente tem que fazer uma reciclagem de vez em quando. Ah, e qual o tempo? Qual o período? É seu critério ali. Mas recicla material, né? Você chega numa empresa para dar treinamento, eu já passei por isso. Você pega um material lá de 10 anos atrás, e é o mesmo material de 10 anos atrás. Então você chega ali, você começa, você passa o slide, e daí a pessoa já sabe até o que está escrito. E tem 10 anos que ela faz a mesma coisa. Vou mudar, atualizar. Né? Fazer umas coisas diferentes, até para motivar o pessoal. O cliente no centro, né? No mundo capitalista que a gente tem, né? A gente sempre vai focar no cliente, né? Quem define se o produto é bom ou ruim é o cliente, é a satisfação dele. Por isso, quando tu for contratar pessoas para trabalhar diretamente com pessoas, de é, atendimento principalmente, treinar essa pessoa, tá? Precisa treinar ela bem, para que ela saiba tratar o cliente. É uma pessoa que está insatisfeita, ela vai na internet, ela vai no TikTok, ela vai no Procon, ela faz um rebuliço danado para reclamar.
Agora, um cliente satisfeito, de cada 10, um vai fazer um elogio para você no Instagram. Agora, se fizer coisa errada, se não tratar a pessoa mal, o mundo inteiro vai ficar sabendo. Né? Com as redes sociais aí tá pior. Então, a pessoa reclamar, ela reclama para 10. Agora, elogiar, ela elogia para 1. Então, assim, treinar quem vai fazer esse atendimento. Quem vai lidar ali, quem vai ser sua linha de frente. Exemplo, telefonistas. Uhum. A telefonista que fala que nem um robô. A pessoa vai ficar assim, mas já não está escutando o que eu estou falando. Vendedor que não escuta o cliente. Atendente mal-humorado. Técnico que não explica o problema. Então, isso daí é problemas no atendimento. Pessoa que atende sempre com pressa. Atender ser ágil é diferente de atender com pressa. A pessoa vê. Você ser ágil no atendimento é diferente de você atender correndo. Mesma coisa também, eu sou muito lento. Né? Pessoa lenta demais, às vezes o cliente está com pressa. Então, assim, tem que saber medir. Habilidades para resultados, né? O desenvolvimento tem desenvolve 3 tipos de habilidades que caminham juntas. Habilidades humanas, capacidade de trabalhar com as pessoas, conceituais, visão do todo e compreensão da empresa, e as técnicas específicas ali para o trabalho. Então, você tem que ter as 3, certo? O treinamento tem que desenvolver as 3. Não adianta desenvolver uma só. Habilidades por nível e hierárquico, né? A gente tem a pirâmide ali, o nível operacional, tem que ter mais habilidades técnicas, como eu falei para vocês. Precisa saber fazer o trabalho, porque é ele que vai ter uma carga maior na produção. Nível intermediário, equilíbrio entre técnicas e humanas. Supervisor, líder de turno, ele tem que ter esse nível intermediário. Ele tem que entender das técnicas, porque ele também trabalha no turno, ele também trabalha dentro da usina, dentro da fábrica, mas ele tem que ter o nível intermediário ali, as habilidades humanas, porque ele vai liderar aqui, certo? Ele é um supervisor do turno. Nível estratégico, que é o nível gerencial, né? A visão de negócio. Então, ele vai ter que ter mais habilidades conceituais, uma visão de negócio maior. Porque ele que vai ser a visão para fora, certo? Os outros têm uma visão para dentro da empresa. Esse nível estratégico aqui, ele vai ter uma visão para fora. Então, assim, ele também vai precisar de mais habilidade humana, ok? Falando do gerencial, a habilidade gerencial é essenciais: liderança, resolução de conflitos, adaptação a mudanças, comunicação, tomada de decisão e criatividade. Ser gerente, você precisa de ter todas essas aí, ok? Passar? Inteligência emocional no trabalho. Além da técnica, você precisa ter a inteligência emocional. Capacidade de lidar com os sentimentos. Que é o que a gente vem estar falando desde o começo da aula. Uhum. Saber separar, saber entender, saber falar, saber ouvir. É o que a gente precisa aprender. Né? A gente teve, pelo menos a minha geração, teve uma ilusão ali na escola, no prézinho, no pré-escolar, eu nem sei se fala pré hoje em dia, mas quando você estava lá no pré, que todo mundo era seu amiguinho. Não é, gente. Não é. Lógico, né? Não é por isso que eu vou sair brigando com todo mundo, fechando a cara para todo mundo, mas eu não vou me abrir para aquela pessoa, o meu colega de trabalho, porque ele é meu colega de trabalho, ele não é meu amigo. Ah, ele pode vir a ser meu amigo, beleza, pode. Mas no primeiro momento ele é seu colega de trabalho. Eles estão ali para trabalhar. Então isso faz parte da inteligência emocional. Né? Você tem que lembrar todos os dias o que você foi contratado para fazer. Qual que é a sua função dentro da empresa? Certo? Não é se anular como pessoa, é diferente. É lá dentro você ser o profissional. A parte pessoal, você tem que pelo menos tentar deixar de fora. Não é fácil. Não estou falando aqui que é fácil, não é.
Não é fácil. A gente é uma pessoa inteira. Mas chega no trabalho, você tem que se dividir. Não é fácil. A gente tenta o máximo possível. Quanto mais você tenta, mais você consegue chegar próximo disso, mas separar 100%, ninguém separa. Certo? 5 áreas da inteligência emocional. Conhecer suas próprias emoções. Você tem que se conhecer. Se conhecer não é se julgar, não é se culpar, é se conhecer. Eu sei que eu sou uma pessoa nervosa, então eu preciso conhecer essa minha emoção. Eu sou uma pessoa nervosa, então o que que eu vou fazer? Eu vou evitar conflitos que me deixem nervoso. Porque eu, por exemplo, eu não consigo ficar calado. Tem gente que fala assim, eu não levo desaforo para casa. Tá, você não leva desaforo para casa. Então, você tem que cuidar das suas relações no trabalho, porque senão toda hora você vai estar brigando com alguém, certo? Ou você já explica para todo mundo o jeito que você é, né? Ou você aprende a se comunicar de uma forma ali, porque senão você vai ter desaforo o tempo inteiro, não vai levar desaforo para casa. Conhecer para depois você fazer o quê? Administrar essas emoções. Você não vai mudar você, né? Porque é você. A não ser que você queira se mudar, aquilo ali faz parte de você. Essa emoção é sua. Faz parte do ser, você ser humano. Né? Mas você precisa aprender a administrar ela para você sofrer menos. Né? Eu sou nervoso, eu sou estressado. O que que isso vai me ajudar no ambiente de trabalho? Né? Quase nada. Então, lá no ambiente de trabalho, eu preciso evitar situações que me deixem nervoso, estressado. Preciso segurar, ok? Administrando as minhas emoções. Eu sei que eu não tenho um pingo de paciência com fulana, e hoje eu não tô bom. Então eu não vou falar com a fulana, né? Eu vou evitar a fulana, mas não é falar, sai daqui, fulana. Né, o jogo de cintura. Então, não, meu bem, hoje eu não posso, deixa, eu tô ocupado, né? Para saber administrar. 3, motivar a si próprio. Motivação, assim, quando vem de outra pessoa é muito bom, mas a gente tem que ter a nossa. É difícil se motivar quando você tem o trabalho como um castigo, como uma obrigação que você não gosta. Começa a ver as coisas boas, começa a entender, começa a racionalizar. Por que que eu estou trabalhando aqui? Por que que eu estou aqui nesse momento? O que que eu estou fazendo aqui? Aí pensar também no querer não é pouco. Eu queria ser herdeiro, não precisar de trabalhar, né? Trabalhar, fazer só serviço voluntário, né? Ter milhões na minha conta e não precisar de fazer nada. Não precisar de dar aula, não precisar de trabalhar, não precisar de limpar a casa, não precisar de fazer nada. Mas eu não sou. Então, eu preciso trabalhar. Então, vamos fazer essa carga ficar mais leve. Eu preciso disso nesse momento, então eu vou motivar. Eu vou me motivar. Ah, eu sou faxineiro. Não, você não é faxineiro. Ah, você trabalha como faxineiro. Eu sou médico. Você não é médico. Você trabalha como médico. Né? Porque às vezes as pessoas ficam muito desmotivadas com a profissão. Quando você coloca na sua mente ali, eu sou atendente. Você não é atendente, você está trabalhando como atendente. Aquilo não me faz feliz. Se eu coloco na minha cabeça que eu sou atendente e não estou feliz e eu não sou feliz, então o que que eu vou fazer? Então, assim, você não é atendente, você está como atendente. Não gosta de atender as pessoas. Beleza. Então, começa ali, ó, a planejar para não ser mais atendente, não trabalhar mais como atendente, que aquilo não está te fazendo bem. Aí você vai trabalhar como. Vamos pensar outra coisa. Eu não quero ser atendente por causa das pessoas. Então, eu vou trabalhar numa fábrica, né, como operador de fábrica, porque eu vou reduzir meu contato com as pessoas. Beleza. Aí você não é operador, você está como operador, você trabalha como operador, né? Aí fica mais fácil se motivar quando você pensa assim. Reconhecer as emoções do outro. Né?
as pessoas também têm sua bagagem, sua vida, suas coisas. Então, sejam gentis. Ninguém sabe o que o outro está passando. Às vezes você até sabe, mas nem sempre você sabe. Tem muita gente que não fala, tá? Mas está ali, ó, é, na maior força, na maior luta, na maior dificuldade. Então, reconhecer isso daí. Que é aquela questão, eu estou estressado, eu vou brigar com todo mundo. Não, respira, porque o outro também tem a vida dele, o outro também tem os problemas dele. Então, saber reconhecer. Né? Tá vendo que a pessoa tá mais quieta, mais reclusa, não fica cutucando, né? Oferece-se ali para conversar, se a pessoa quiser, mas não fica ali em cima. Ela tem um motivo. Manejar relacionamentos. Então, entender esses relacionamentos. Colega é colega, amigo é amigo, namorada é namorado, esposa é esposa, ok? Eu trabalho com a minha esposa. No meu emprego, na empresa, eu e ela somos colegas de trabalho, não somos marido e mulher, tá? O pessoal não fala muito disso, mas no ambiente corporativo, mesmo que você seja casado, você tem que evitar certas coisas, trazer problema de casa, ficar com garramento dentro da empresa. Né? O pessoal não fala muito isso, vai ter que falar. Porque dentro da empresa, vocês são dois funcionários, colegas de trabalho. Vocês não são marido e mulher. Né? Não que você vai, não te conheço, não é assim. Né? Mas você não vai, né, fazer certas atitudes, ter certas atitudes, fazer certas coisas ali, que não são, né, do ambiente, que não são cabíveis. Como aprendemos? O processo de aprender, né, pessoal? O processo de aprender é adquirir novos conhecimentos e habilidades, né? E a gente tem um processozinho ali. Primeiro, receber a informação, ouvir, ler, observar, depois processar essa informação, entender ela e refletir sobre ela, depois aplicar essa informação, esse conhecimento, e praticar, por último, incorporar, tornar parte do comportamento. Então, assim, você leu, você entendeu? Entendi. Você aprendeu? Ainda não. Você leu, você entendeu. Se você não praticou, você esquece. Ok? Lei do efeito. Tendemos a repetir comportamentos que trazem resultados positivos e evitar os que trazem resultados negativos. Resultado positivo reforça o aprendizado, repete o comportamento. Negativo enfraquece o aprendizado. Aí evitamos o comportamento. Né? Isso é por isso que recompensas e reconhecimentos são tão importantes no treinamento, porque reforça o que é aprendido. Aí você dá lá uma prova para a pessoa e não dá nenhum reconhecimento, fala nem parabéns. Então você pergunta, né? Quanto que é 2 mais 2? Aí a pessoa vai lá levantar a mão, 4. Beleza. Pronto. Não, né? Dá um reconhecimento para ela. Fala, muito obrigado. Você contribuiu, se você, assim, está certo, parabéns. A pessoa errou, também recompense ela. Conversa, assim, ó, muito obrigado pela sua colaboração, né? Vou usar a sua colaboração para a gente explicar o que não somente você, mas muita gente pode estar com dúvida, né? E também, assim, né, corrigir sem desmotivar, sem fazer com expor a pessoa. Então, isso daí também vocês precisam aprender na hora de dar um treinamento. Né? Que às vezes a pessoa responde e responde errado. Aí fala, não, tá errado. Aí a pessoa se fecha e acabou. Você não tem ela mais para você no treinamento. Ela respondeu, não respondeu corretamente, agradece a participação, né? Traz ela para você. Ela vem cá, vamos aprender juntos. Então, isso daí tudo é assim, né? O treinamento é muito isso, vamos. Eu e você, a gente vai junto. Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te auxiliar na sua aprendizagem. Né? Eu não sou o detentor, eu não sou o dono do conhecimento. Eu estou sendo uma ferramenta para o seu aprendizado. É isso que o instrutor tem que ser. Uma ferramenta para o aprendizado do treinamento. Ele não pode ser o dono do conhecimento, só eu que sei,
e eu vou passar o que eu quero. Não, eu sou um instrumento, eu sou uma ferramenta, eu sou ali a ponte para auxiliar no aprendizado. Isso daí ajuda muito a gente, porque você auxilia no aprendizado, você não é o dono do aprendizado. Então, isso daí divide a razão, né? Divide a culpa não é só sua, a culpa é dos dois, né? Então, assim, eu estou te auxiliando. Você joga a responsabilidade para a pessoa. Isso não é ruim, isso é bom. Porque a pessoa entende isso. E se ela vê que ela tem responsabilidade, ela vai assumir a responsabilidade. Tá? Então, assim, o instrutor ele não é dono da aprendizagem. Ele auxilia. Então, nesse momento, você divide a carga. Estou aqui para te auxiliar. Eu não vou te ensinar muita coisa, não. Eu vou te auxiliar, porque quem vai aprender é você. Ok? Princípios da aprendizagem, acompanhar resultados. A pessoa precisa saber como é que ela está se saindo. Né? Então, a importância ali, né, de você ir fazendo perguntas e, né, puxando, ver como é que a pessoa está entendendo, porque senão você deixa tudo para o final e a pessoa aprendeu foi nada. Motivação. Quando a gente está motivado, a gente aprende melhor. Recompensas e punição, né, que a gente falou. Cada punição aqui, né, cuidado, vai com carinho, né, no ambiente de trabalho. Vai devagar. Prática e exercício para fixar o conhecimento, técnicas adequadas, usar os métodos apropriados para cada tipo de conteúdo. Lógico que, né, a gente tenta fazer um treinamento mais gostoso, né, mais leve, mais interativo, mas existem contextos, conteúdos que não dá. Nem tudo dá para você fazer piadinha, nem tudo dá para você fazer uma roda de conversa, nem tudo dá para você fazer um jogo, uma brincadeira. Então, assim, tem treinamentos que são mais robustos, com a carga maior ali de conteúdo, de norma, de lei. É mais difícil de aplicar. Então, assim, né? Usar a técnica adequada. Né? Não vou mandar o cara ler a NR10 inteira. Vai aprender alguma coisa? Não, né? É uma NR grande, é composta de várias fases, várias partes importantes. Né? Então, o que eu vou fazer nesse caso? Vou ajudar ele, né? Dando um resumo, passando aos pontos principais, né? E ao mesmo tempo, ó, esses são os pontos principais. Eu te aconselho fazer a leitura para que você amplie seus horizontes. Né? Não é entregar para ele, ó, a NR está aqui, você lê e amanhã você vai lá. É assim, tá? Planejamento do treinamento. Um bom treinamento, que outro começa com um bom planejamento. Precisamos, né, para planejar um treinamento, responder umas perguntinhas aqui, ó. Parece que o 5W 2H, vocês lembram do 5W 2H? Né, da ferramenta de gestão? Vocês não lembram, vocês vão lembrar depois. Primeiro, quem vai participar do treinamento? A equipe inteira? Ah, eu não posso tirar minha equipe inteira do campo. Então vamos mesclar, vamos fazer turmas de tantas pessoas, né? Vai ser somente o turno A? Vai ser somente o supervisor? Quem vai treinar? Então, por que eu preciso saber isso? Para planejar o treinamento. O treinamento que você dá para o nível operacional, que seja mesmo conteúdo, a forma que você vai aplicar para o nível operacional, não vai ser a mesma forma que você vai aplicar para o nível gerencial. Tá? É a mesma coisa em sala de aula. Uma aula que você vai dar para uma criança que está aprendendo a ler e escrever, não é a mesma aula que você vai dar na faculdade. Ah, mas é o mesmo assunto. Mas é diferente. A forma. Tá? Por isso que a gente precisa saber quem vai participar. Quem que é meu público? Né? Quem que é meu público? Não precisa entender. O quê? Qual que é o conteúdo que vai ser ensinado? Quanto? Quando? Perdão. Qual que é o melhor horário, melhor data? Quando vai ser? Daqui um mês? Amanhã? Hoje à noite? Onde? Vai ser online? Vai ser na sala de treinamento? Não, tem muita gente, né? É maior, vamos alugar um espaço, né? Onde? Tem cadeira para todo mundo? Esse onde aqui, ó, a gente vai olhar o adequado, o local adequado. Aí vai ter lanche para todo mundo, não vai ter lanche.
Ok? É, como? Qual método que eu vou utilizar nesse treinamento? Vai ser expositivo? A gente vai falar dos métodos agora. Vai ser slide? Vai ser uma imersão? Vai ser uma prática? Vai ser uma visita técnica? Vai ser um estudo de caso? Beleza? Quanto? Qual o custo do treinamento? Eu vou ter que contratar um instrutor, ou não. Vou pegar o meu técnico de segurança e vou ter que dar treinamento. E é isso que eles vão fazer com vocês, tá? Não querendo assustar vocês, mas empresas menores fazem muito isso. Pega o técnico de segurança, é você, vai lá. Você que vai dar o treinamento. Eu vou contratar alguém, vou gastar com aluguel de espaço, vou gastar com lanche, né? Custo. Quanto que vai ser? Isso aqui é para planejar o treinamento. Para ver a viabilidade, ver o que pode melhorar, o que precisa cortar. Ok? Elementos do programa de treinamento, né? O que eu vou colocar ali no programa? Nome do curso, carga horária, quem vai ministrar, população, quantidade de participantes, o objetivo do treinamento, conteúdo programático, o que vai ter nesse treinamento, quais são os tópicos que serão abordados, NR10, tá? Mas qual parte da NR10? Porque a NR10, se eu vou pegar um treinamento de NR10, o básico é 40 horas. Não, vai ser uma reciclagem da NR10 focada no item 1. Beleza, coloca ali. Recursos didáticos. Quais recursos serão utilizados? As pessoas têm que levar caneta? Não, eu vou dar a caneta. Né? Vai usar papel, vai usar data show, vai usar uma bexiga, vai fazer um joguinho. Tem que estar tudo citado ali. Técnicas de treinamento, para finalizar. Tem que passar um pouquinho mais rápido, senão nosso tempo não vai dar. Quanto ao uso, né? Orientada para o conteúdo, transmite o conhecimento através de leitura, vídeo, computador. Orientada para o processo, muda a atitude das pessoas, cria novas habilidades, né, através de dinâmicas, dramatizações, mistas. Vou passar o conteúdo, mas também vou fazer uma dinâmica. É o melhor que ter essas mistas, tá aí. Técnicas quanto ao local. No local de trabalho, eu fico um pouco limitado, não dá para fazer muita coisa, né? Então, o funcionário aprende enquanto trabalha, praticando as tarefas do dia a dia dele. Ideal, por exemplo, o treinamento de equipamento. Vamos lá, vamos mexer com o moinho. Vai lá no moinho. Vantagem, prática imediata, fácil de fazer, porque o equipamento está lá. Usa os equipamentos reais, não tem custo com deslocamento. Você tira a pessoa da atividade dela, mas ela está dentro da empresa. Fora do local de trabalho, quais são os benefícios? O funcionário vai focar completamente ali no aprendizado, porque não vai ter outras distrações. Não tem interrupção, e ele vai ter um network ali com outros participantes. Né? Essas dinâmicas, essas imersões, costumam ser fora do local de trabalho, para que a pessoa possa estar ali realmente. Porque quando eu faço dentro do ambiente de trabalho, é um supervisor. O telefone dele está chamando, o chefe está chamando, o rádio está chamando, ele tem que sair toda hora, é uma emergência, é isso, é aquilo, outro, ele não for. Ele está preocupado na produção, ele está preocupado se deu certo a atividade que ele liberou, né? Então, quando é fora, ele consegue se dedicar mais. Métodos de ensino tradicionais ali, aula expositiva, né? O instrutor passa o conteúdo e os alunos ouvem e tiram as dúvidas. Estudo de caso, eu analiso uma situação real e coloco os meus treinandos para criar soluções para esses problemas, desenvolver soluções, depois a gente debate. Muito bom esse estudo de caso, tá? A gente usa bastante isso daí. Filmes e vídeos, né? A gente mescla ali, ó, coloca um pouquinho junto com o dispositivo, né? Associam a informação verbal com imagens, para melhorar a compreensão. Cada pessoa tem um aprendizado mais focado em um dos sentidos, ou em vários sentidos, depende da pessoa. Tem gente que prefere escutar, que aprende melhor escutando, só escutando. Né? Tanto que tem gente que você vai dar aula, que você vai conversar, a pessoa fica olhando para baixo. E fala assim, não está prestando atenção em mim. Não é, que às vezes ela é auditiva. Tá? Já tem gente que é visual. Tem que manter o contato visual com você o tempo inteiro, porque senão ela não aprende. Então, essa pessoa que é visual, ela precisa de ter imagem, ela precisa ter esquema, fluxograma ali para ela enxergar, né? Porque só eu falando ela não vai entender. Né? Tem pessoa que é mais
mais sensitiva, já vai ser mais na sensação. Ela precisa pegar algo, né? Ah, vou ensinar aqui sobre a água. Então tem que lá tem que pôr a mão na água para entender, né? Essas pessoas que são mais sensitivas, né? Mais na sensibilidade, perdão, né? Vai gostar de coisa física, vai gostar de livro, né? Porque vai ter algo para pegar, para sentir, uma textura, uma coisa assim, né? Então, os filmes e vídeos ajudam, porque você vai juntar ali para você os que são mais visuais, os que são mais auditivos, certo? Discussão em grupo é muito bom, porque faz uma troca de ideia entre os participantes. Então, os próprios participantes ensinam uns para os outros, trazem para a gente ali exemplos, né, reais e comentam, né? Então, eles vão discutindo ali, eles vão aprendendo. E você, como instrutor, no caso do treinamento, né, vocês são técnicos de segurança, você vai somente eles vão construir o próprio aprendizado, né? É um método de ensino muito bom também, né? Aí vem aquela questão, qual que eu vou usar? Depende dos seus recursos, depende do tema, depende da sua equipe, depende do espaço, né? Igual, é muito bom fazer dinâmica, mas se eles botam você numa sala com 50 pessoas, como é que você vai fazer uma dinâmica com 50 pessoas? Uma dinâmica que seja produtiva. Ah, tem jeito? Tem. Mas aí você vai gastar um tempo maior. Você tem esse tempo? Você vai precisar de um espaço maior, porque são 50 pessoas, eu vou ter que fazer grupos de 5. Você tem esse espaço? Tá? Então você tem que ver isso, né? Às vezes, para alguns treinamentos, a turma tem que ser reduzida, devido a essas questões. Eu quero fazer uma dinâmica, eu quero fazer uma prática, né? Uma prática eu não posso, dependendo da prática, eu não posso ter mais do que 5 pessoas, senão alguém vai sobrar, né? Então, isso daí vocês vão ter que trabalhar, é aquela questão que volto naquela questão que eu falei com você. Trabalhar com o que você tem. Trabalhar com o que você tem. Lógico, você vai pedir, você vai solicitar melhorias, mas enquanto não vem, trabalha com o que você tem. Faz o seu melhor com o que você tem. Naquele momento, naquela situação, naquela. Métodos modernos de treinamento, né? Ensino à distância. Vocês estão fazendo um aí, ó, curso online. Pode ser feito de qualquer lugar, qualquer hora, né? Pessoal, vocês vão assistir a aula depois, né? Na hora que vocês puderem, na hora que vocês tiverem um tempo para concentrar, né? Ensino à distância é muito bom, né? O ensino à distância, ele é um pouquinho aqui, aquela questão lá da responsabilidade. O ensino à distância, a responsabilidade fica praticamente 90% com o aluno, que aí vai depender dele. É uma coisa que eu faço sempre na aula. Gente, tem dúvida, me chame. Dúvida, me chame. Algumas pessoas me chamam, outras não. Aí na hora da prova não pode me chamar, não, viu, gente? Na hora da prova não pode me chamar. Realidade virtual, né? O pessoal faz laboratório virtual, é muito interessante, né? Aí você pode usar ali para treinar as pessoas em situações perigosas, simulando, faz simulação de direção em mina subterrânea, faz ali simulação de é, atividade em circuito de ácido, faz várias simulações, né, na realidade virtual. É muito bom que a pessoa consegue visualizar ali, né? E o coach, né, orientação individual para o desenvolvimento profissional. Tem empresa que já está fazendo investimento nessa área aí. Trazer alguém para fazer um coach, né, fazer uma orientação individual, né? Vou ajudar a pessoa a desenvolver nas áreas que ela precisa desenvolver. Então, ele é completamente individual. E cada um tem a sua parte a se desenvolver, né? Coach e mentoria, né, são diferentes. O coach ele tem um foco no curto prazo, orientação do superior imediato, melhora o trabalho atual, traz resultados específicos, né, e é uma relação líder-subordinado. A mentoria é diferente, você vai focar no longo prazo. Então, o aprendizado ele é mais demorado, porém, teoricamente, ele é mais efetivo. Orientação de uma pessoa experiente,
Seu mentor é alguém que já é experiente na área, já é experiente naquele assunto. Ele vai te auxiliar para que você caminhe com as suas próprias perninhas. Igual andar de bicicleta. Ele vai te ensinar a andar de bicicleta. Como é que você ensina a pessoa a andar de bicicleta? Você vai, né, dando um apoio até um certo momento, depois você sobe. O mentor é isso, né? E ele vai aqui, ó, enquanto o coach é só melhoria atual, o mentor ele vai te dar um desenvolvimento da carreira a longo prazo, crescimento pessoal, né? E é uma relação mais protetor e protegido, pai e filho, professor aluno, é mais próximo, né? Todo mundo tem que ter um mentor, tem que ter um exemplo. O mentor ele é um exemplo. O coach não. O coach ele é algo, alguém ali, algo, uma atividade para melhorar em curto prazo uma questão, duas questões, ok? Ambos são importantes e complementam tanto o desenvolvimento pessoal quanto o profissional. Fatores de sucesso com um bom treinamento, bom instrutor, preparado, didático, né? Tenha bom relacionamento pessoal também, prática, oportunidade de aplicar esse conhecimento, feedback, retorno, né? Sobre o desempenho, motivação, pessoas interessadas, né? E apoio da gerência. A liderança tem que valorizar o treinamento. Né? Não é assim, eu faço treinamento que eu sou obrigado. Não, tem que valorizar. Os meus colaboradores precisam treinar. Né? Tem liderança que não libera o funcionário para treinar. Não, não posso liberar ele para treinar, não. Então, eu preciso dele aqui agora. A máquina quebrou. A gente entende. Aí no outro dia, não, eu não posso liberar ele, não. A máquina, ele não deixa. Não, para treinamento para quê? Ele já sabe fazer. Né? Então, ela precisa apoiar. A gerência precisa apoiar. Vai fazer o treinamento? Eu não posso tirar meu funcionário daqui hoje. Então, paga hora isso para ele. Volta aí para treinar outro dia e paga hora isso. Porque precisa treinar. Então, precisa do apoio. Ou então, não, hoje ele não pode, mas amanhã ele vai, né? E eu vou arrumar alguém para ficar no lugar dele. Aí é diferente. Eu sei que é o apoio da gente. Deixar a pessoa treinar, né? E ver a importância do treinamento. Papel do instrutor, né? O instrutor ele não é apenas alguém que informa, passa informação, ele é um mediador, como eu falei para vocês antes, né? A gente é um auxílio, uma ferramenta. Eu falo, a gente que eu sou instrutor, tá, pessoal? Né? Além daqui, da escola, sala de aula, eu sou instrutor de curso de segurança também. É o meu trabalho também. Então, eu trabalho como instrutor. Com treinamento aqui é minha praia, digamos assim. Então, assim, a gente tem que ser o mediador. É aquela questão de dividir a culpa, né? Brincadeira da parte, aquela questão de dividir as responsabilidades, tá? Então, o instrutor ele tem que criar pontes, conectar o conhecimento novo ao que o aluno já sabe, facilitar o aprendizado. Não adianta eu chegar aqui e falar aquele monte de palavra bonita e vocês não entenderem. Né? Igual tem umas apostilas, uns materiais, você lê, fala, pô, mas o que que eu li? Não entendi nada. O instrutor ele tem que saber traduzir aquilo para você, né? Simplificar. Tem instrutor que gosta de dificultar, que gosta de mostrar que sabe. O instrutor ele não tem que mostrar que ele sabe o conteúdo. Ele tem que mostrar que ele sabe passar. Ele sabe explicar. Ele sabe auxiliar o aprendizado. Porque técnica, parte técnica, né, conhecimento técnico, você adquire com leitura. Né? Agora, essa outra habilidade de ensinar, de auxiliar o aprendizado, é com o dia a dia. Inspirar, motivar os participantes a querer aprender mais. Daí é aquela questão, aquele instrutor que chega e só fala do conteúdo, e eu sei tudo, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que, não inspira as pessoas. Que a pessoa começa ali, né? Você está ali falando em um monte de termo em inglês para aquele colaborador que às vezes só sabe ler, só aprendeu a ler e escrever. Aí você está lá falando coisa de coaching, não vai entender. E ele vai ficar desmotivado. Você vai perder ele. Então você tem que adequar a linguagem, é aquela questão de conhecer seu público. Adequar a linguagem. Né? Aquela pessoa que às vezes só teve o ensino fundamental, né? Só aprendeu a ler e escrever. Tem um trabalho mais robusto, um trabalho mais braçal.
Não estou falando que ele não vai conhecer. Peraí, não é isso, tá, gente? Às vezes a pessoa não teve oportunidade de frequentar uma escola, alguma coisa assim. Eu não vou chegar lá falando que é um monte de termo em inglês para a pessoa. A pessoa não vai entender. Né? Ah, eu preciso passar esses termos em inglês, então traduz. Ó, coach significa isso. Tá? O coach é aquele fulano ali que vai te ajudar nessa atividade. Né? Então você tem que adequar. Não é isolar. Ah, ele não vai aprender. Não é isolar, é adequar a linguagem, adequar a forma de passar para que ele consiga participar, para que ele consiga ser inspirado a querer aprender inglês. Ok? Não é separar, não é segregar. Ok, gente? É juntar, é integrar. Né? Segregação é diferente de inclusão. Ok? É incluir, mas incluir mesmo. Não é botar ele sentado lá e ele não está nem ali. Autodesenvolvimento, para fechar, para concluir, né, pessoal? É quando você busca aprender e crescer, né, sem esperar que a empresa faça tudo por você. Né? Então, assim, né, eu sou técnico de segurança. A empresa me contrata para ser técnico de segurança, beleza. Mas eu preciso querer me aperfeiçoar, me desenvolver. Posso ou não ter a ajuda da empresa. Quando eu tenho, é bom demais. Mas, quando eu não tenho, eu não vou fazer, não, a empresa não está pagando para isso. Faz, gente. Você tá aperfeiçoando você mesmo, certo? A gente é um diamante aí, né? A gente vai se adaptando durante a vida, né? E todo conhecimento, uma hora você vai usar. Conhecimento é a única coisa que ninguém te tira, tá? Né? Então, assim, quando eu for fazer um curso, quando eu for fazer algo, a empresa tá pagando, o que saca, eu vou ter que fazer. Não, pensa assim, isso vai ser bom para mim. Eu vou usar isso aí, ok? Só, a gente vai finalizar por aqui, por causa do horário, né? Tá faltando só 2 slides aqui, mas aí eu mando para vocês e depois vocês dão uma lidinha. Né? Só essa parte aqui do autodesenvolvimento, tá bom? Muito obrigado, eu me coloco à disposição. Né? Qualquer dúvida pode me chamar. E boa prova para vocês. A gente se vê no próximo momento.